Os povo de Deus, aqui quem fala é o pastor Fernando. E hoje a gente está com o pastor Josenildo, né, pastor Josenildo? Pode ser para todos. Pode ser o povo de Deus. Esse aqui, para quem não conhece, esse aqui já é vamos se falar de que é uma lenda aqui no bairro das Indústrias, tá? Já tem uma história de vida aqui. A gente hoje vai conhecer um pouquinho da história de vida do pastor Josenildo. Pastor Josenildo, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado. É uma alegria. Prazer é todo nosso. É uma alegria tremenda ter o senhor aqui conosco, sabendo da história ministerial que o senhor tem aqui dentro do Bairro das Indústrias, certo? Aí o pessoal aqui, a gente fala com as pessoas e nesse bate-papo, a gente queria conhecer um pouquinho quem é o pastor Josenildo. Simplesão, simples servo do Senhor, né? E foi escolhido por Deus para poder, né, executar uma missão. E estamos aí, né, lutando para poder conseguir. Quanto tempo já pastoreando, pastor? Já pastoreando mesmo desde 2007. Desde 2007. Aí eu lembro, foi na época que eu comecei a namorar com Jéssica, o senhor já pastoreava. Já era pastor. Ou seja, o que eu tenho de relacionamento com a minha esposa, o senhor tem de pastor. Meu Deus. Pastor, conta pro pessoal aí qual foi as suas experiências, assim, as melhores e as mais, assim, pesadas, referente à obra de Deus e de trabalhar na igreja. Olha, cara, o que me impactou na obra de Deus foi o mover do Espírito dele. Eu comecei a conhecer a verdade, comecei a conhecer, né, as profundidades das pessoas. Aí eu comecei a ficar, né, interessado, comecei a me aprofundar, buscar e comecei a presenciar muitas coisas puras, libertação. E eu me focava muito no livro de Gênesis. Aí eu me foquei muito nessa passagem de Abraão. Comecei a pesquisar acerca da vida de Abraão. E aquilo começou a me dar uma energia. Como um espelho profético para a sua vida que o senhor estava profunda. Começou a seguir. Isso, logo convertido, eu vi um pregador pregando muito profundo, ele pregando acerca de Gênesis 12, onde que Abraão saía da casa, da parentela, da casa do pai, e ia para uma terra totalmente diferente. E aquilo começou a me impactar, como é que uma pessoa sai da sua casa para poder ir de encontro à obra de Deus. Ela tem uma voz que não tinha nem certeza, né? Eu estou convertido e aquilo comecei a observar, comecei a ler, comecei a descobrir que o chamado de Deus na vida da gente, ele faz com que a gente venha ser impulsionado. É como se fosse um impulso na vida da gente. E aquilo começou a me impulsionar, a minha vontade era de correr, de pregar, de cantar, né, de fazer a obra. E comecei a me envolver em obra de rua, e ia para os presídios, os hospitais, fazendo a obra do Senhor. O senhor é natural de onde, pastor? Pernambuco. Pernambuco. Mas o senhor veio do Rio, não é isso? Do Rio de Janeiro. Aí o senhor saiu de Pernambuco para o Rio. Aí lá o senhor foi, no caso, fazer sua vida material. Aí quando veio do Rio para João Pessoa, já veio com o ministério. Já veio com o ministério. Na verdade, eu vim com uma carta, né, e uma documentação preparada para poder abrir um ministério no nome do ministério que eu fazia parte. Qual era o ministério, pastor? Era a Assembleia de Deus, Deus é Paz. Deus é Paz. É uma bênção. Aí o senhor veio e se instalou logo no bairro das Indústrias. Aí qual foi o primeiro contato com a igreja, com as pessoas? Aonde o senhor começou a ministrar aqui dentro do bairro das Indústrias? Eu comecei a ministrar no Padre Abiapina. Na época, Pastor Roberto. Pastor Roberto. Eu conhecia aquela pastora Penha, né? Pastora Penha. Até que ela falou que parecia que eu era o pastor Carequinha. E daí aí ficou o pastor Carequinha. Hoje, né? Aqui dentro da Penha, né? Hoje é mais conhecido como pastor Carequinha, pessoal, do que como pastor Josenildo, né, pastor Josenildo? E me impactando tanto, tão profundo, onde que chega um momento que, se você observar no livro de Gênesis 22:5, aonde que ele chega para aqueles homens e diz para os homens esperarem embaixo, que ele e o filho subiria, adoraria e voltaria. Que palavra forte. Muito forte. Aquele começou a me moer por dentro. Então isso foi seu versículo base para... Foi o foco que eu tive para poder atacar. Eu comecei a ver que a obra de Deus era comecei a ver que valia a pena a gente se esforçar. Comecei a descobrir que valia a pena a gente passar por qualquer coisa por causa da obra de Deus. Falando, começou a vir calúnia, vir perseguição, começou, né?
perseguiam família, perseguiam coisa, e a outra, e Deus só E Deus mantendo em pé. me mantendo em pé. Eu quero só pedir perdão aqui aos irmãos dos barulhos que está tendo, porque a gente está do lado da principal, a gente não está no estúdio, então vai perdoando a gente aí, a gente vai se organizar para montar um negócio mais tranquilo, para não ter tanto barulho, amém? Pode continuar, pastor. E comecei a me impactar, né? A fé daquele homem era tão grande, acerca, né, como falamos aqui, acerca do momento que Deus ele fala com Deus, até, né, procura saber com Deus por que Deus estava permitindo que ele não tivesse nenhum herdeiro, e Deus vai lá e faz uma promessa para ele, manda ele contar as estrelas do céu se ele pudesse. E aquilo ali me impactava, porque a Bíblia diz que ele creu. Mas a sua esposa, né, que era Sara, na época, Saraí, ela passou por um pouco de contradição, né, de não ter paciência e pediu para que a sua criada... Ela queria correr a promessa no tempo, não no tempo de Deus, mas no tempo dela. Você vê que na frente ela se embaraçou um pouco e aquela coisa, e essas palavras me impactavam muito. E lá na frente, mais um pouco, você observa que o próprio Deus vai e abre o mar dela. Sim. E se ela era junta com Abraão, né, com certeza, né, os dois iam crescer juntos. É isso que o Evangelho, né, nos traz, né, nessa noite, né, para poder a gente entender. Pastor Josenildo, o senhor falando de Sara, é interessante até falar, assim, eu não vi em algum outro momento da Bíblia 3 anjos chegando para outro homem a não ser Abraão. Aí, muitos estudiosos dizem que quem desce ali é a Trindade. Por isso que Abraão se ajoelha. Ele se prostra porque ele reconhece que a Trindade Santíssima está de frente com ele. E você não vê em outro lugar, em nenhum outro momento da Bíblia isso acontecer. Não acontece. É interessante, né, Isso pastor? me impactava. Eu comecei a ver, comecei a descobrir essas coisas, né? Aí entrei no seminário na época e ganhei 3 bolsas de estudo. Comecei a estudar. Qual foi o seminário, pastor? Ela era de uma igreja conhecida Caminho de Deus. Caminho de Deus. Era um ministério forte. Né? E passamos a fazer o seminário no Centro Evangelístico. Caminho de Deus. O Caminho de Deus nos enviou para o Centro Evangelístico, onde eu trabalhava no posto de gasolina. Eu levava o carro dos pastores. O senhor é frentista? Frentista. Meu Deus. Trabalhei 9 anos. Meu E Deus. daí conheci os pastores e me presenteou com uma bolsa. Uma bolsa de estudos de me teologia. Me deu um curso, o básico. O básico de teologia. Aí veio um outro com ele, não é melhor a gente acrescentar mais um pouco. Aí me deu uma outra bolsa para mim continuar Estudando. E me deu o médio já entrando para o bacharelado. Aí, o senhor lembra qual era o nome do centro de ensino? Era no Centro Evangelístico mesmo, lá. Centro Evangelístico. O nome da igreja era Caminhos? Na Caminho de Deus, que foi a ponte. Ah, fez a ponte. Caminho de Deus aí, ó. Se você, não sei se o ministério existe, mas tem aqui um remanescente aqui de vocês aqui hoje em João Pessoa, Paraíba, Barra das Indústrias. Então a paz do Senhor, o pessoal do Caminho de Deus, né, pastor? Do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Qual bairro do Rio? Maria Paula. Maria Paula, Rio de Janeiro, um abraço aí, ó. Tem um integrante de vocês, que foi integrante e hoje está aqui conosco, grande homem de Deus, viu? Então o senhor ingressou na área teológica, no caso, né? Aí que comecei a aprofundar, aí comecei, né? Mas meu foco era muito acerca de Abraão, por conta de quê? Porque a fé daquele homem é inspiradora, né, a história? Me inspirava. Eu comecei a ir aquilo, me dando força, e já passou no meu coração o desejo de ajudar, e de nos hospitais, de correr atrás, e aí Deus colocou a essência dentro de mim. Aí no caso, se eu perguntasse ao senhor, qual seria o personagem bíblico, desculpe, tá? Qual seria o personagem bíblico que inspirou a sua chamada? Seria Abraão. Pastor, para a gente fazer um bate-bola bíblico, me diga uma coisa, qual seria uma passagem forte que o senhor traz ela como algo que já vem de trás, ou seja, um lema para a sua vida? Uma passagem bíblica que se tornou lema na sua vida. Na minha vida, assim, né, pelo que Deus fez na minha vida, né, muito simples, todo mundo conhece Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Muito bom. Porque para uma parte que me conhecia, de família, eu jamais conseguiria ser uma pessoa... No caso, quem conheceu sua trajetória, sua vida pregressa lá atrás. Hoje o senhor é um milagre na mão do Todo-Poderoso. Pastor presidente daqui de qual igreja? Assembleia de Deus Missionária Pentecostal. Fica onde? No Vieira Diniz. Rua?
Rua Antônio Antunes de Lima. Rua Antônio Antunes de Lima, Número 116. bairro do Vieira Diniz, número 116, aqui no Bairro das Indústrias, João Pessoa. Você puder visitar lá, o culto lá é nas segundas, Quarta e domingo. quarta e domingo. É uma bênção, Sábado à povo de tarde. Deus. É uma bênção. É isso. Outra coisa, pastor, para os jovens pastores que vão começar ou estão querendo começar a ingressar no ministério pastoral, ingressar na área cristã, o que é que o senhor diria para esses jovens com sua experiência que o senhor tem hoje? Trazendo para o dia de hoje que eu observo, nunca vá com muita sede ao pote. O significado, né? Porque nós observamos que para primeiro a gente levantar para ensinar, temos que sentar para poder aprender. E tem acontecido hoje. Muito forte isso aí. É muita imaturidade, pessoas que não querem sentar para aprender, né? E quer logo levantar para ensinar. levantar para poder ensinar. No caso, é aquele negócio, né? Não tem humildade. Eu vejo alguém, eu vou fazer a mesma... Não, não é bem assim. Não é como se fosse uma empresa. Não é. Até o chamado, né, pastor? A gente tem que ter um chamado escolhido por não é Deus firma. para isso. Igreja não é firma. Não é isso? Igreja não é empresa. Não. Não. Realmente, hoje a juventude ela está um tanto quanto afobada, né? E esquecendo também do joelho, né, pastor? Da oração, E da busca incessante. se for materialista, não serve para obra de Deus. Não. Não serve. Se for entrar na igreja pensando que vai ficar rico, Não é nada. ele já quebrou as pernas por Pode aí. até crescer. Ou ele pode... Pode Não, até crescer, mas vai fazer como se fosse um pão mercenário. Um pão que coloca muito fermento nele, que ele vai inchar. vai inchar demais, E- visar dinheiro, e o que é interessante, que é a salvação, a libertação e a transformação de vida não acontece. Eu acho que o que me traz de pé hoje, eu acredito que é o amor que Deus colocou no meu coração para eles altos. Né? Não tenho assim, ambição com nada de ninguém. Quando eu vejo uma pessoa sendo abençoada, para mim eu estou sendo abençoado também. Entendeu? Amém, graças a Deus. Isso aí que eu tento transmitir para poder as ovelhas entenderem. E para poder crescer no mundo do evangelho, você tem que ser humilde. Pastor tem que ser Josenildo, me diga uma coisa para a gente encerrar. Qual é a sua visão hoje de cidadão e de pastor? São duas pessoas diferentes, porque as pessoas não conseguem compreender isso. Assim, muitas vezes a pessoa acha que o pastor não tem vida particular. Ele é pastor em todo momento e não. Tem o pastor e tem a pessoa que é a pessoa do pastor. Concorda comigo? Porque ele tem família, ele tem suas dores, entendeu? Ele tem seus problemas como um ser humano qualquer que tenha. Aí eu queria que o senhor desse para nós uma visão hoje do que o senhor vê do evangelho de hoje, referente ao que a gente já viu lá de trás. Eu não sou tão velho, porém eu acredito que houve uma mudança muito grande do evangelho lá de trás para o de hoje. Então eu queria que o senhor desse a sua visão como pastor e sua visão como pessoa. Olha só, o que tem complicado a vida de muitos homens de Deus por aí é que eles não sabem dividir as coisas, eles misturam as coisas. E mulheres de Deus também misturam as coisas. E a Bíblia deixa bem claro que há tempo para todos os propósitos abaixo do céu. Certo? Ou seja, há tempo para tudo, entendeu? Sim. E se há tempo para todas as coisas, você tem que tirar um tempo para todas as coisas, principalmente para a sua família. Então, Concordo observado com o senhor. muitos ministérios aí caindo, porque tem pastores que não tiram tempo para a família, né? E terminam E até acaba destruindo o ministério. eles mesmos. E se focar muito em família e largar a obra de Deus de lado, Vai prejudicar a área espiritual. Aí, se você for uma pessoa que saiba dividir as coisas, você vai ser um bom homem de Deus. Você vai E um ser bom pai de de família. Você vai ser um bom pastor. Você vai ser um bom líder. Você vai ser um bom professor. Você vai ser um bom conselheiro. Você vai ser uma pessoa que você vai ter vida com Deus para poder você transmitir. Porque não adianta você não viver em casa e querer pregar em cima de um altar. Às vezes, né? Chega em casa é uma pessoa e chega em cima do altar é outra. Chega em cima do altar é uma pessoa, chega em casa é outra. E Aí o homem de não Deus dá tem pra- que ser uma só coisa em todos os lugares. Não querendo dizer que não somos carne, porque pastor também sente dor. Exato. Separando a vida Também particular, chora, né? E a vida ministerial. Pastor às vezes também, né, se entristece, pastor às vezes se estressa. Não é homem de ferro, né? Não, pastor? não. Não, Agora nem tem que Superman. estar sempre vigilante. Eu particularmente, né? Às vezes eu me estresso inteiro, né? Um dia, Claro. dois, minha vida é muito corrida. Mas quando eu vejo que eu estou tentando passar do limite, opa, Senhor, me segura aí, me freia.
Dá aquela pausa, fala com o céu, né, Tem um pastor? ministério federal. Já deixei empregos que ganhava dinheiro alto por causa da obra de Deus. Porque nunca deixei ninguém nem nada nessa terra, né? Tocar na flor que é a obra. Na flor que Deus botou na minha vida, que é a obra dele. Né? Então eu tenho sido muito abençoado, sou abençoado demais. As pessoas que passam pelo nosso ministério, Deus tem abençoado também muito, porque elas começam a se espelhar, começam a ver, né, como é que se deve viver, humildade, sem perseguir ninguém, sem passar por cima de ninguém, sem falar mal de ninguém. E eu posso dizer que sou uma testemunha ocular do seu ministério lá do início, viu? E eu tenho a maior gratidão de recebê-lo aqui e lhe chamar de amigo, porque faz muitos anos que a gente se conhece, pastor, e eu fico muito grato, uma gratidão enorme pelo senhor estar conosco aqui, partilhando um pouco da sua experiência com esse povo, entendeu? Acredito que essa juventude nova que está surgindo, ela precisa adquirir experiência dos mais velhos, para poder moldar os seus passos ministerialmente, não é isso, pastor? Mas aí é onde está uma parte do problema. Porque está levantando-se assim, forte, com muita força na geração, eles não dão muito ouvido, não respeitam, né? Exato. Quer fazer o que quer. E eu descobri no livro de Romanos 13 que nós temos que ser sujeitos às autoridades, que elas são constituídas por Deus. E se é uma autoridade, ela é constituída por Deus, você tem que ser submisso a ela, entendeu? E orar por ela. E orar por ela. O problema mora aí, porque tem gente que não respeita mais um líder. Tem um pastor como uma pessoa qualquer, tem uma missionária, uma primeira dama da igreja, como uma pessoa qualquer. Tem um patrão como uma pessoa qualquer. Se você tiver um patrão, ele está acima de você. Se você tiver um encarregado, ele está acima de você. Concordo. Se você tiver um dirigente de um conjunto, e você fazer parte do conjunto, ele está acima de você. No caso, tem que ter aquele respeito, aquele carinho, vamos falar assim, né, pastor? Aquele carinho entre a ovelha e o líder. E o líder sendo um bom líder para a sua ovelha. No momento de corrigir, tem que corrigir. Porque o livro de Hebreus diz que a gente tem que corrigir aquele que ama. Entendeu? Mas também no momento de dar amor e carinho, vai dar amor e carinho e ombro para chorar. Entendeu? Só que as pessoas hoje, como o senhor falou e falou muito bem, não querem estar debaixo de uma hierarquia. Acha que porque aceitou Jesus hoje, prega 2 passagens da Bíblia com pequenino conhecimento, acha que já está pronto para ser pastor. E eu acredito que não é bem assim, né, pastor Josanildo? Eu acredito que a gente tem que galgar degraus até a gente chegar num nível e num patamar que a gente quer alcançar, porque a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que quer receber o episcopado, entendeu? Mas a gente tem que ir galgando degraus, ganhando graça, conhecimento e unção de Deus, para poder a gente chegar até o ponto, não é isso, pastor? Eu tenho uma coisa para falar muito forte, observação. O que tem afetado muitas pessoas hoje em dia é um problema. É que quem começa a pregar, quem começa a ler Bíblia, começa a aprender, aí o que acontece? Às vezes não se foca em uma área que eu me foquei desde o primeiro dia para seguir Jesus. E nós temos que viver o que prega, temos que pregar o que vive. Sim. Quem prega muito tem que viver muito. Sim. Quem prega pouco tem que viver muito. Também. Quem não prega nada tem que viver muito. Exato. Entendeu? Aí o problema mora aí. Porque eu prego todo dia, minha agenda é lotada. Mas só que tudo aquilo que você prega, Deus permite você passar lá na frente. Porque senão você não vai estar apto para falar. Será que você vai conseguir viver o que você prega? Aí eu paro, quando eu vejo jovens pregando muito, eu já adoto eles em oração. Porque o levante do diabo também vai ser grande. E uma boa parte deles não aguenta. Não aguenta não, o arroxo não. Aí vem um escândalo. Pastor, já o senhor falou isso aí, puxando o assunto, porque hoje em dia os casais mais novos, principalmente cristãos, estão se separando tão rápido, pastor? Porque antigamente, né, existia algo conhecido como respeito. Sim. Quando tem respeito, né, tem sinceridade. Aí quando passa. Quando tem sinceridade e amor. Né, pastor? E hoje é um pouco diferente. Cada um por si. É aqueles relacionamentos, né? E um tem um propósito, o outro tem outro, um quer uma coisa, o outro tem outra. Aí o que acontece? Quando se casa, você observa que a Bíblia é bem clara. E
se une o homem à sua esposa, né, ele se tornará uma só carne. Uma só carne. E uma só carne, né, tem que ter uma só concordância. Sim, Aí concordo. um quer uma coisa, outro Outra quer é outra. outra. Nunca vai. Não vai dar certo. Palestrei casal muito tempo. Passei na época no Rio, fazíamos parte de um grupo lá e a gente fazia como se fosse, né, encontro de casais. Passou muitos anos. Que ajuda muito, né, muito pastor? forte. Eu vou até tentar, eu fiquei até aqui um tempo aí, mas só que eu trabalho muito, eu tenho que trabalhar, trabalho na luta, e que eu fiquei sem tempo, mas esse ano agora eu vou ver se eu vou ativar novamente. E era muito forte. O diabo trabalha muito em cima Muito disso, forte, né, muito, pastor? porque o inimigo está trabalhando muito nos casais. Por conta de quê? Porque, observa só o que tem acontecido hoje. Existe algo conhecido como machismo, que entra no meio do relacionamento e faz o que quiser. Por quê? Às vezes o homem, né, chega para a mulher, vamos colocar uma cerâmica aqui, isso aqui. Às vezes é uma coisa simples, né? Simples. É. Porque o inimigo ele não vai entrar, ele vai... Não, uma coisa Aí o simples marido já diz, se não, gera. vamos comprar. É. Aí quando é 2, 3 dias, chega o marido, comprei o piso. Ele tá certo ou ele tá errado? Ele tá errado, porque não levou ela para comprar. Positivo. E tem que ter uma concordância São essas e os coisas- dois têm que fazer junto. São essas coisas que têm afetado. Aí vai, biblicamente, entra a desconcordância. Ele já vai se achar O dono da o verdade. dono da verdade. Ela, Por fato de ser o provedor, né? por ser mais sensível, que a mulher ser mais sensível. Exato. E por também, né? Também precisando daquela cerâmica, mas só que aquilo ali. Porque a mulher ela gosta de ser reconhecida. A mulher ela gosta de ser lembrada. A mulher ela gosta de ser admirada. Aí tem casal que. Tem homem que tem anos que nunca que não disse a esposa que ama, né? Que gosta, Exato, e que isso. tá bonito. Sim, Né? sim, sim. Isso aí é muito bom. E isso afeta o É, casamento, né, pastor? eu tenho 32 anos que eu já Você é casado, né? casado com a minha esposa. E acontece, mas só que eu sou namorado, sou amigo, sou Amante. esposa, sou amante, É, exato. sou tudo dela. entendeu? Exato. E o problema de hoje, sabe qual é? Né? É algo que o diabo colocou na mente dos prostitutos, né? E daqueles que viram a cabeça, né? De trocar uma guerreira por uma interesseira. Trocar um guerreiro. Ei, por vai uma ficar o interesseira. tema do vídeo, guerreira para interesseira. Isso aí que tem. Vai Mas virar por tema que do isso? vídeo. Por que isso? Por conta das desconcordâncias, que ele vai entrando. Se o homem fosse daquele tipo de homem que chegasse para ela, ó, amanhã não vou ter muito tempo, mas vou dar um jeito de levar você para nós escolhermos. Exato. É. E A junto senhora- com ela. Eu mesmo faço isso, eu tiro uma onda. Não é? E se a mulher Você disser, não precisa- "É essa aqui, você acabou." não precisa ter condições financeiras para poder você tirar onda. É claro. Tirar onda assim, Não, pastor, eu em entendo. termos Pode falar, pode falar. Em termos de você, né, demonstrar para sua esposa que você está fazendo com que ela seja reconhecida. É. Como? Você vai comigo, hein? Ó, vou ter muito tempo. Vamos lá. Eu mesmo cheguei um dia no Carajé e falei assim, pô, vamos escolher nós dois a cerâmica. Mas só que eu queria escolher uma coisa, ela queria outra. Mas se ela disser que é aquela e ponto final. Entendeu o mistério? O que Porque acontece? quem é que Pronto. fica mais em casa? Isso é muito importante, cara. Eu comecei a lá mexer, ó, minha filha, isso aqui, você sabe que eu sou pedreiro. Sim. Aí ela escolheu uma, eu falei, pô, essa aí não é muito boa não. Não é Ó, muito boa, não. Essa aí, ó, ela não vai dar muito legal. O esmalte dela não é muito bom. E acabou que nós dois se focamos em uma, ela pegou na minha, pegou na pô, aquela ali, aquela. Então deu Isso certo. pra mulher. Mas por quê? Porque houve vamos dizer assim, Uma concordância. um companheirismo na hora de sair para ir fazer e efetuar o serviço. Com pouco conhecimento que Deus me deu, assim, né? Eu acredito que o que tem, né, sabotado muitos relacionamentos, tem acabado, destruído com muitas famílias, isso aí. Aí começa de pouquinho, aí vai. Vai chegar uma hora que não vai haver mais concordância, aí não vai haver mais respeito, entendeu? E ali o diabo entra e destrói a família. Tanto um como o outro. Tem Exato. mulher também que tem a mania de comprar as coisas, nem procura saber com o homem se ele tá de acordo. E a coisa, Então tem que haver o acordo entre os dois, Estou né? entrando aqui em uma área. Amós 3,7 É. diz isso, 3,3. Pronto. Andarão dois juntos se não houver Se acordo não entre houver. Exato. Não anda, Não anda. entendeu? Aí o que acontece? Isso aí é a minha opinião. Isso aí é a minha opinião. Não, mas foi muito bom o que o senhor falou. Pessoal aí que está assistindo a gente, ó, se liga aí, pega a dica e que Deus abençoe vocês. Aqui é o pastor Josenildo, pastor presidente da Assembleia de Deus Missionária, esteve conosco nesse momento de conversa e que Deus abençoe a todos. Pastor Josenildo, da Muito parte do seu obrigado. povo, se A paz do despede. Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, né?
E um abraço para vocês. Um abraço Tchau. pra vocês.